Quem não se sente um pouco irrequieto e literalmente ansioso? Esse tema é um tema palpitante. Você já se sentiu ansioso? Preocupado com o futuro e com alguma angústia sem saber de onde vem? Uma das respostas para essas sensações pode ser a presença da ansiedade, que é uma resposta fisiológica natural do organismo, caracterizada por uma sensação de apreensão ou tensão, que atua como um sistema de alerta perante situações interpretadas. É crucial diferenciar essa reação adaptativa dos transtornos de ansiedade, estes sim, classificados como condições médicas. Estes transtornos se manifestam por preocupação excessiva, persistente e de difícil controle, frequentemente acompanhada de sintomas físicos. Sua alta prevalência na população a coloca como uma das queixas mais frequentes na atenção primária e na saúde mental. Portanto, reconhecer seus sinais, compreender seus mecanismos e buscar intervenções precoces são passos fundamentais para promover o bem-estar integral e prevenir o agravamento do quadro. No check-up desta semana, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe a psiquiatra Luciana Sarin, que explica como a condição atua de acordo com a idade, o ambiente social e a internet como fatores de influência, tratamentos além de médicos e o peso do apoio familiar. Fique ligado, o check-up já está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. É um privilégio ter você hoje aqui, Luciana, comigo. Muito obrigada pelo convite, Cláudio. Estou muito contente de estar aqui, meu colega querido, e muito admirado pela trajetória incrível que você fez. Eu não posso deixar de falar. Mas legal falar sobre ansiedade, Cláudio, muito legal, porque eu acho que é um tema que a gente está recolocando, né? Está entendendo de uma forma diferente. Acho que a neurociência coloca a ansiedade num outro patamar, então fiquei muito feliz com essa oportunidade. Como é que é o sentimento de alguém que está ansioso? Existe uma generalização ou a ansiedade tem uma forma característica de se apresentar? Eu acho que a gente precisa fazer uma distinção. A ansiedade, ela é uma reação natural do ser humano, tá? Eu hoje estava ansiosa, né? Eu queria fazer uma figura boa aqui na frente do meu colega querido, né? Então, eu estava ansiosa hoje de manhã, né? Para vir aqui. Essa emoção, né? De preocupação frente a um desafio, ela é não só fisiológica, natural, como ela é importante para a gente planejar, ela é importante para a gente se defender dos perigos, é algo da fisiologia mesmo, que é protetora, que é adaptativa. Se esse mecanismo de alerta, de preocupação, ele fica constantemente ativado, né? Ele é um alarme que a gente tem que receber o aviso quando tem um perigo. Mas se ele fica o tempo todo ligado, né? O botão, né, de alarme fica pressionado o tempo todo, isso vai trazer consequências muito importantes para o corpo, para o cérebro, e aí a gente entra na condição da doença. Como é que o corpo humano reage frente a um estado de ansiedade? Frente a um perigo ou um desafio, o nosso cérebro vai fazer o quê? Ele vai jogar, né, vai aumentar a secreção de noradrenalina, de cortisol, né? Porque ele quer que a gente fique em alerta, tá? Ele quer que vai ter mais batimento cardíaco para bombear sangue para os músculos, porque se for preciso você sai correndo. Você tem que bombear sangue para o cérebro para tomar decisões. Então esse é o tal mecanismo fisiológico da ansiedade. Porém, se esse mecanismo, ele continuamente fica ativado, esse excesso de cortisol, ele vai causar consequências, ele vai aumentar o nível de inflamação no nosso corpo, vai ficar uma inflamação basal que é muito danosa, tá? Que favorece doenças físicas, favorece doenças psiquiátricas, enfim. O excesso de cortisol, ele vai mudando o cérebro emocional, entendeu? E aí a gente passa a responder a situações não perigo, mas assim, a situações de alerta com um medo desproporcional.
né? A ansiedade, doença, ela tem a ver com isso, com o medo ser desproporcional, o medo ser, a preocupação ser muito ampliada, entendeu? E é mais ou menos assim, para o homem primitivo, funcionou muito bem essa descarga, né, de noradrenalina, cortisol, sai correndo, vai lutar, né, o mecanismo de luta e fuga. Só que hoje o homem moderno, ele fica em estado de alerta o tempo todo. Eu saio no trânsito, eu tenho medo de ser assaltada, né? As pessoas têm, né, preocupações e um estresse contínuo, né, nessa vida que a gente leva, muito trabalho, pouco lazer. Uma vez eu estava discutindo uma paciente, estilo de vida, sexta-feira, 9h30 da noite. Ela olhou para mim, ela falou: "Você está me gozando, Luciana, que você quer falar para eu ter, né, cuidar do lazer, e hoje é sexta-feira e 9h30 da noite. Você está aqui trabalhando, né?" Então a gente é engolido por essa, né, por esse estresse crônico contínuo. E então o que vai acontecer? O nosso corpo, né, o homem moderno, ele tem muito mais condições de condições autoimunes, né, doenças autoimunes, doenças inflamatórias, né? Essa foi a adaptação, né? O preço que a gente pagou por ter tanta ansiedade, né? Por ter esse basal que afeta, né? Como eu disse, afeta o corpo, afeta o cérebro. Quando a gente fala de faixa etária, né, é normal a pessoa ficar mais velha e ela ter um autocontrole maior sobre o fato de não ficar ansioso? A ansiedade é algo mais característico da juventude? Eu acho que não. Mesmo assim, mesmo. Eu acho que você pode ver, o que muda é a formatação, né? Você pode ter mais em crianças, adolescentes, você tem um pouco mais de sintoma físico, em adolescente mais preocupação, criança também tem fobia social, né? O adolescente pode tender ao isolamento, se ele está muito ansioso, se ele tem crise de pânico, evitar, cai performance na escola. O adulto, ele tem mais preocupações. O idoso, são muito comuns as queixas físicas, né, no idoso. Hoje mesmo de manhã eu atendi uma paciente com 85 anos e ela, né, veio através do cardiologista porque ela estava tendo crises hipertensivas que eram crises de pânico. E não uma doença, enfim, no sentido do, né, uma hipertensão essencial, nada disso. Então, eu acho que o sistema de ativação, de superativação, ele acontece em todas as faixas etárias, mas o que muda você pode mudar um pouco a apresentação disso. Dados da OMS divulgados em 2025 ressaltam a dimensão do problema e a pior em índices de saúde mental. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais e a ansiedade, junto da depressão, são as condições predominantes no relatório. Para se ter uma ideia, no Brasil, estima-se que 56 milhões sofram da condição. Outro dado preocupante é a falta de procura de profissionais para lidar com a ansiedade. Cerca de 56% das pessoas não buscam auxílio para tratar do assunto. Semanas antes de responderem ao questionário realizado pelo Instituto Cactus, os entrevistados foram questionados sobre algum episódio relacionado à condição. E, de acordo com as respostas, 73% disseram se preocupar demais com coisas diversas. 68% disseram estar nervosos ou muito tensos. E 65% relataram dificuldade para relaxar. Quando você fala sobre ansiedade, ao mesmo tempo você tem sintomas que podem ou não ser correlatos. Então, um quadro de diarreia quando a pessoa fica ansiosa, enxaqueca acompanha a ansiedade. Como é que você pode descrever um pouco isso? É normal ter esse tipo de manifestação de maneira simultânea ao quadro da ansiedade? Claro, claro. Ao lado dessa preocupação excessiva, ao lado do medo que alguma coisa vai acontecer, daquele medo ampliado que alguma coisa vai acontecer, você tem as palpitações, dor no peito, alteração gastrointestinal, diarreia é muito comum, tremores, sudorese, coceira é um sintoma que também pode acontecer, insônia, né? Tem toda uma série de sintomas físicos que são a manifestação
desse estado de alerta contínuo. Você citou de uma paciente de 85 anos que te procurou, né? Você percebe que hoje existe uma aceitação maior da interface dos pacientes com o médico psiquiatra, comparado com a época que nós nos formamos? Bom, comparado com a época que nós nos formamos, com certeza, Cláudio, porque a gente veio de uma época de muito estigma, mas o estigma ainda existe, né? Ainda é, de alguma forma, vexatório você, né, ter uma condição psiquiátrica. É mais ou menos assim, eu vou no cardiologista, é legítimo eu ser hipertensa, mas se esse cardiologista manda para o psiquiatra, é um pouco constrangedor, né? Porque fica aquela ideia que a gente sabe hoje, né? Que, assim, dentro da, né, a neurociência trouxe isso para a gente, que caiu por terra. Isso não tem a ver com vontade, ou força de vontade, ou fraqueza, né? Não tem a ver com nada disso. Isso tem a ver com biologia, com o cérebro, com as reações, com ambiente, estresse no ambiente interagindo com a sua biologia, entendeu? Então, eu juro para você, é uma doença como outra qualquer. E eu tenho certeza que a gente trata de diferentes órgãos, mas que são absolutamente palpáveis e que em termos de, né, pesquisa a gente já tem isso muito bem mapeado, né? Eu pergunto a você porque não é infrequente alguém comentar socialmente: eu tomo esse remédio para o meu diabetes, eu tomo esse remédio para a minha hipertensão, mas ainda eu sinto uma resistência da pessoa comentar: olha, eu tomo esse ansiolítico, eu tomo esse antidepressivo. Mas voltando às ansiedades, né? Existem subtipos de ansiedades? Sim, claro. A gente tem ansiedade generalizada, fobias específicas, né? Fobia de barata, de lagartixa, enfim, fobias que são mais específicas, fobias sociais, o toque, o estresse pós-traumático. Enfim, a gente tem vários tipos, e eu acho que é importante essa distinção, porque você vai fazer tratamentos mais focados, né? Mais específicos. Existe alguma tendência de quem é mais ansioso para desenvolver outras doenças de natureza mental ou neurológica mesmo, Parkinson, Alzheimer? Claro, claro, porque é isso, esse processo, né, que eu estava falando, ele é agressivo para o cérebro, né? Para o cérebro e para o corpo, né? Você tem mais doenças físicas, né? Quando você tem transtornos de ansiedade, transtornos de humor, você tem mais doenças neurológicas, mais comorbidades com doenças. Você tem psiquiátricas, você tem aquela síndrome de esgotamento, burnout, você tem dependência de álcool, dependência de droga, de abuso de substâncias, né? E transtornos de humor, né? Sem dúvida, a ansiedade ela pode ser o prelúdio da depressão. Ansiedade, quanto é genética, quanto é meio ambiente ou contexto social? Ela é sempre física e sempre psicológica, tá? O que eu quero dizer, é sempre uma combinação, Cláudio, de genética, vulnerabilidade biológica com o ambiente. Mas eu acho que a beleza disso é que, assim, a genética ela não é sentença. A genética, ela pode preparar o terreno, mas quem faz florescer a doença é o ambiente, é o estresse. O gatilho. Exatamente. E quando você hoje fala sobre ansiedade, você trata da pessoa, você medica? Quando você costuma envolver a família para esse debate? O tratamento de ansiedade, ele é multidisciplinar, sempre. Não necessariamente a gente vai medicar. A psicoterapia é muito importante e hoje a gente tem muita pesquisa com as técnicas de meditação, o mindfulness, né? Eu sou super, né, alopata, e é impressionante, né, o avanço que você tem com terapias baseadas em mindfulness, né, em meditação. Elas diminuem os níveis inflamatórios, elas diminuem PCR de quem não tem doença psiquiátrica, mesmo em doenças né, orgânicas, nas artrites, por exemplo. Isso é fascinante. Então, assim, técnicas de mindfulness, elas vão fazer você reaprender a lidar com o estado de alerta, a diminuir o medo,
né? Reaprender a viver sem essa superativação. Elas são muito importantes. Então, as técnicas de mindfulness, relaxamento, psicoterapias, medicações, sim, quando necessário, lógico. Envolvimento da família, muito importante, o suporte, uma escuta que não julga, né? Um ambiente que não seja excessivamente crítico, que acolha um paciente, isso é fundamental. E, né, de quebra, cuidar de sono e alimentação. Paciente da doutora Luciana, Giovana Alves revela como a ansiedade impactou em diversos aspectos de sua vida. Eu notei que algo não estava muito bem quando eu comecei a perder o controle em situações simples, assim, cotidianas. Então, eu começava a sentir uma angústia muito forte, o meu coração acelerava, era uma vontade descontrolada de chorar. E era como se essa tensão, esse desespero, tomasse conta de mim por completo. E, assim, a minha cabeça não parava. Então, eu tinha pensamentos negativos o tempo inteiro. Então, assim, e se eu não conseguir? E se isso não der certo? E se for culpa minha? Isso foi me deixando exausta. Então, eu comecei a procurar ajuda, né? Na verdade, no início, eu me negava a aceitar que eu precisava. Eu achava que eu poderia resolver isso sozinha, do meu jeito. E até que chegou um ponto que eu percebi que eu estava esgotada, assim. Eu não conseguia mais fazer nada, eu não rendia no serviço, na faculdade estava me afetando. Eu tinha me afastado da minha família, estava sofrendo no meu relacionamento por conta da ansiedade. E até parando de ir pra academia, que era algo que eu sempre amei fazer, eu tava parando. Foi a partir desse momento que eu percebi que esse sentimento estava me destruindo e que eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava tomar uma atitude. E foi quando eu decidi procurar ajuda. Durante o tratamento, eu aprendi que, assim, tudo bem eu errar, que eu não preciso ter o controle das coisas o tempo inteiro. E com isso eu aprendi a viver mais o meu presente e parar de me preocupar com o meu passado e parar de tentar prever o futuro. O apoio da minha família foi algo extremamente importante durante esse processo, da minha família, do meu namorado. Ver que eles entendiam que essa situação que eu estava passando era algo realmente sério e não uma frescura, entre aspas, me deu força para seguir, assim, para dar esse passo que, na verdade, nem eu ainda não tinha coragem de dar um passo tão grande, assim. E além do tratamento, eu comecei a fazer terapia, voltei a treinar, busquei por outros hobbies e fiz cursos, enfim. Tudo que eu acreditava que poderia me contribuir positivamente para minha saúde mental, eu fui atrás. Giovana também conta que o período da pandemia culminou no desenvolvimento da ansiedade, afetando nas suas interações com as pessoas e desenvolvendo um uso excessivo das redes sociais. Eu terminei na época de pandemia, então eu estudava EAD, então teve toda essa coisa do confinamento, de ficar dentro de casa. E eu comecei a trabalhar, então, assim, eu acredito que essa interação novamente, como fiquei muito tempo presa dentro de casa, assim, essa coisa de ter que interagir novamente com as pessoas, não sei o quê, isso foi me causando um pouco de um desconforto, assim, aos poucos. Aí eu comecei a trabalhar e eu trabalhava de home office. Me adaptei novamente e eu fiquei nesse ciclo meio vai e volta, vai e volta. E sempre que eu precisava lidar com alguém, assim, alguma coisa que saía do meu controle, eu começava a ficar angustiada, assim, essa coisa de querer ter o controle sobre tudo o tempo todo. Então, isso me deixava angustiada. E aí foi quando eu comecei a perceber os sintomas. Aí quando eu percebi, eu já estava afastada da minha família, assim, eu não conversava com a minha mãe. Eu brigava semanalmente com o meu namorado por motivos pequenos. Eu não estava conseguindo focar para estudar, não estava conseguindo trabalhar direito. E então foi essa junção de coisas que me fez perceber realmente, até eu chegar no ponto de pedir ajuda. Eu ficava sozinha em casa, então eu ficava assim o dia inteiro, não tinha nada para fazer, eu entrava no Instagram. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita insegurança, assim, com a minha aparência, com o meu corpo. Tanto que foi um dos motivos pelo que eu comecei a fazer academia. E, consequentemente, isso foi me ajudando mentalmente e hoje se tornou uma terapia para mim. E a internet contribuiu muito
com essa piora, assim, essa coisa de comparação, as pessoas com as vidas perfeitas, enquanto, tipo, completamente fora da minha realidade. E é aquilo, as pessoas só postam o que elas querem, então a gente não sabe como tá por trás, a gente só vê aquela coisa perfeita e fica idealizando. E era o que eu fazia, eu ainda não tinha esse pensamento de entender, tipo, não é isso, na verdade, né? A internet, assim, a rede social, principalmente o Instagram, que era o que eu mais utilizava, contribuiu bastante para afetar a minha saúde. Eu aprendi por experiência própria que não adianta a gente estar bem por fora se a gente tá com a cabeça perdida. Então, assim, acho que esse é o primeiro passo pra gente ser bonito por fora também, assim, a gente precisa estar bem por dentro para poder ficar bem por fora. Então, a alimentação, o exercício físico, assim, são pequenos atos que juntos se tornam algo grande e que contribuem para a saúde. Então, assim, não só a saúde física, como a saúde mental também. Então, não adianta a gente, ter uma vida perfeita por fora, mas chegar em casa e não ter vontade de fazer nada, não se alimentar e querer ficar trancado no quarto o dia inteiro, se isolar do mundo. É basicamente isso, assim, a gente precisa se cuidar, tem que se amar em primeiro lugar, porque se nós não nos amarmos, quem vai nos amar, né? E essa coisa de buscar ajuda, assim, eu entendo quem tem esse receio, por conta dos julgamentos mesmo, eu sei porque eu também tinha medo, eu tinha esse receio. Mas é importante, assim, ter esse primeiro passo de coragem para poder se desenvolver. Assim, hoje eu talvez me arrependa um pouco de não ter iniciado antes, mas eu acredito que também tenha contribuído um pouco para o meu desenvolvimento, assim, chegar até onde eu cheguei para ver, não, eu não quero mais viver isso, eu não quero mais passar por isso. E então buscar ajuda para ser uma pessoa melhor. Redes sociais e ansiedade. As redes sociais, elas são um gatilho, né, muito importante nos nossos tempos, né? Você imagina, elas estimulam muito o nosso sistema de recompensa, tá? Cada like que você recebe libera dopamina, tá? Mas aí você posta lá alguma coisa e não vem like. E aí isso gera ansiedade, sim, gera frustração, gera comparação, né? Olha só, né, onde está o meu par, né? Tá em lugares maravilhosos, eu aqui dando duro, né? No consultório, 12 horas, né? E olha só, né, essas fotos de viagem maravilhosas e enfim, elas sem dúvida são um gerador, né, desse estado de alerta. Tem o FOMO, né, o Fear of Missing Out, quer dizer, eu tô por fora de alguma coisa, eu não estou sabendo alguma coisa que está acontecendo, né? É ansiogênico, sim, eu acho que elas têm uma contribuição importante e para os jovens, né, particularmente, né? Lu, se você por acaso observasse o comportamento da sociedade na qual nós estamos inseridos, qual seria a mensagem que você passaria para essa sociedade como um contexto de uma higiene mental para evitar quadros de ansiedade? Exercite-se, tá? Porque isso é fundamental. O exercício fora, né, na natureza, ele é mais efetivo, inclusive, mas se não der, faz na academia do prédio mesmo, que tá bom. E eu acho que é assim, é respirar. Será que você precisa estar tão aflito porque você não foi citado lá no... Né, não foi, não recebeu o seu like, ou porque você não recebeu um convite, né, ou porque você se sentiu excluído? Respira, né? E talvez não seja tão importante assim, né? Talvez você possa só continuar, né, fazendo o que você faz, e isso né, ter um valor intrínseco. Porque se você não validar o que você faz, se você precisar, né, da validação externa, você fica sempre dependente disso para não estar ansioso. Atividade física, musculação, atividade aeróbica, caminhar, isso é bom na luta contra a ansiedade? Isso é remédio, tá? Isso é uma intervenção fundamental. Ela faz a mesma coisa que, em termos de ação no cérebro, de diminuição de níveis de inflamação, ela faz a mesma coisa que faz a própria medicação, né?
não é uma opção você não fazer atividade física, tá? A gente tem muita literatura a respeito, é muito robusto, tá? Tem que fazer. É remédio tanto quanto o que foi prescrito, né, e comprado na farmácia. As pessoas muitas vezes, né, nos dizem: não seja ansioso, não fique ansioso. Qual o contexto da relação familiar e interpessoal no controle da ansiedade? Ao invés de você recomendar, o que você pode fazer por alguém que é ansioso? Primeiro, eu acho que acolher, né? E como eu tinha dito, não julgar, não criticar, né? Você dá suporte, né? Você dá suporte para os tratamentos que forem necessários, né? Você pode caminhar junto com a pessoa, você pode ajudar a bolar uma dieta que não seja uma dieta ocidental, né? Que seja uma dieta mais mediterrânea, né? Que é uma dieta amiga do cérebro. Você pode acolher as inquietações ao invés de desqualificá-las, né? Então, a família é muito importante. Assim como as amizades. Entendo. Obrigado, Lu. Um prazer estar com você. Aliás, um grande prazer, um grande privilégio. Você, de fato, é uma pessoa especial desde menina. Continua menina e continua especial. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito contente de estar aqui e você abrir esse espaço, tá? Checkup teve o prazer hoje de poder conversar com a doutora Luciana Sarim. Ela que é médica psiquiatra da Escola Paulista de Medicina. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, quer escrever algo, fazer um registro, por favor, drclaudio@jovempan.com.br. Semana que vem tem mais. E no check-up de hoje você viu como é o sentimento de estar ansioso e como os sintomas podem se manifestar, graus de ansiedade de acordo com cada quadro, como o transtorno pode desencadear o surgimento de outros problemas mentais, ambiente, ciclo social, internet e outros fatores de influência, alimentação e prática de exercícios físicos como os principais tratamentos, além dos medicamentosos. Checkup Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.